interessante. Natácia, Tudo bem? melhor agora. Muito tempo. Vamos começar, Sim. mas eu queria dar o seu currículo, não é? Você é Ah, de sim. Niterói. Fala um pouco sobre você, por favor. Bom, oi, gente, boa tarde. Meu nome é Natácia Massarani, eu tenho 27 anos, sou de Niterói, nascida e criada. Sou formada em balé clássico pelo Balé Cláudio Araújo, faço aula há muitos anos, faço até hoje. Comecei a minha formação da Royal, fiz o grau 4 da Royal em 2018. Fui aprovada com medalha de ouro e não pude continuar minha formação no ano passado porque machuquei o joelho, mas continuarei em breve. Sou professora de balé clássico é, há 2 anos e meio já. Balé é a minha grande paixão, sempre foi. Eu fiz faculdade de design industrial na UFRJ, sou formada em design pela UFRJ, mas resolvi realmente seguir carreira na dança e é o que eu tenho feito desde então. O mundo da dança, a maquiagem é muito importante, principalmente no palco, né? Ela pode ajudar muito, como também pode atrapalhar se a gente não souber fazer da melhor forma. Então, eu fui me especializando em maquiagem de palco sozinha mesmo, em casa, treinando. Maquiagem é treino, é óbvio que se a gente fizer cursos, melhor ainda, mas se a gente treinar bastante em casa, a gente consegue um resultado bem legal. E Oi. você falou aí da prática, né? Você aprendeu sozinha, Sim. porque se pratica, né? É muito importante ir para o palco, ir para a cena, não é isso? Uhum. As pessoas geralmente, infelizmente, 2, 3 vezes por ano é muito pouco, né? É Sim. muito importante estar sempre em cena. Eu só queria acrescentar aí que esse seu trabalho com arte te levou a ser uma das garotas propagandas da Maison Ana Botafogo, que é a bailarina mais Sim. festejada do Brasil, tem uma loja. Onde está? Vamos falar sobre maquiagem. Existe uma Sim. diferença entre a maquiagem que é feita de uma maneira mais intensa ou mais leve. Isso depende da distância do bailarino em relação à plateia. Por exemplo, nos Sim. teatros de arena, aqueles que têm os locais circundando o palco, a proximidade é maior. Então, a maquiagem ela tem que ser Uhum. mais leve. Isso, eu queria que você falasse Isso. sobre isso, por favor. Quanto maior a distância, mais forte e exagerada tem que ser a maquiagem. Quanto menor for essa distância, aí a gente pega um pouco mais leve, né? Se você vai fazer um ensaio fotográfico, você não vai fazer a mesma maquiagem que você faria para dançar, né? E é como o Wanderson falou, dependendo do distanciamento da plateia, a nossa maquiagem tem que ir mudando, sempre sendo mais exagerada e mais forte de acordo com uma distância maior, né? Então, pensando assim, aqui em Niterói, por exemplo, a gente tem os teatros que a gente costuma se apresentar, que é o Teatro Popular, o Teatro Municipal. Eles têm uma distância grande da plateia, é uma plateia é, em fileira, né? Não é ao redor, como você falou, teatro de arena. Então a gente costuma fazer uma maquiagem um pouco mais forte para aumentar a nossa expressão, né? A grande importância da maquiagem é a expressividade do bailarino, porque a gente é pequeno, a gente está lá na plateia, a pessoa está distante, e é muito importante a nossa expressão quando a gente está no palco, e a maquiagem vai ajudar essa expressão, né? A se destacar mais, principalmente os nossos olhos, né? Os olhos, a gente tem uma tendência a fazer uma maquiagem para aumentar bastante os olhos, para que a expressão fique mais evidente em cena. A gente lembra que o bailarino, ele é, antes de tudo, um artista. O artista veicula emoções, e as emoções aparecem através das expressões faciais e através do olhar. Então, se nós estamos dançando num teatro de 3.000 lugares, aquela pessoa que está lá na chamada galeria, lá em cima, Uhum. no último local, ela tem que ver o rosto do artista, do bailarino, como as pessoas que estão na plateia, não é? Por isso a Isso. importância de uma maquiagem bem feita. Natácia, para a gente não perder tempo, porque a gente não tem esse tempo para perder, você quer começar? Então, vamos lá.
Bom, gente, a maquiagem de palco, ela é um pouquinho mais trabalhosa que uma maquiagem comum, né? Eu até conversei isso com o Wanderson. Eu vou tentar fazer o possível aqui pra gente conseguir fazer a maquiagem mais completa dentro do tempo da live, né? E então eu vou fazer a pele de uma forma um pouco mais corrida e focar no olho, que eu acho que é o maior diferencial, tá? Então, pra gente começar, aí, Wanda, se você tiver alguma pergunta, alguma observação, você me interrompe, tá bom? Sim, as pessoas também que quiserem fazer alguma pergunta, Isso. estão sintam-se à vontade para fazer. Podem ir perguntando tudo aí. Eu vou tentar falar cada produto que eu estiver usando, porque geralmente as pessoas têm curiosidade de saber. Eu já deixo claro aqui que eu só uso maquiagem baratinha, em conta, porque bailarina gasta muita maquiagem. Então, eu tenho produtos aqui que são bons e que são baratinhos. E então, eu vou recomendando para vocês. O mais importante de tudo para a gente começar qualquer maquiagem é a gente estar com a pele bem limpa e hidratada. Então é bom a gente lavar o nosso rosto com um sabonete de rosto especial, né, que a gente usar. E também fazer uma hidratação na pele com um creme que você usa. Isso aí é o skincare de cada um, né? Feito isso, você passa um primer no rosto. Natália, Oi. então é importante começar a maquiagem sem nenhuma outra maquiagem pré-existente. Ou Isso, a se pele tem que totalmente estar limpa. super limpa. Isso vai ajudar na fixação. Não só da maquiagem de palco, como em qualquer maquiagem que a gente for fazer, né? Uhum. Então, aí depois você pode passar um primer, que é um produto para ajudar a fixar a maquiagem, né? Eu já passei o meu aqui no caso. E aí a gente vem com a base, né? Tô usando essa base aqui, que é da Ruby Rose. E aí a gente vai botar uma camadinha de base, vai fazer aquele famoso reboco, né? Tem que ser uma maquiagem um pouco mais forte, não dá para fazer pele leve, a gente tem que tentar cobrir todas as imperfeições, assim, deixar aquela pele bem de boneca, de porcelana mesmo. Eu gosto de espalhar com pincel, mas tem gente que gosta de espalhar com esponjinha, tem gente que gosta de espalhar com a mão, aí vai do gosto de cada um, né? O importante é deixar um acabamento bom, e aí a gente espalha essa base por todo o rosto. Gente, às vezes eu olho um pouco meio pra cá, que é o meu espelho grande, tá? Que eu Fique tenho tranquilo. dificuldade de olhar aqui na câmera que é pequena. E aí a gente vai sempre colocando a base com batidinhas, nunca arrastando, porque se a gente arrasta, a gente move o produto. Se a gente vai dando batidinhas, a gente vai fixando esse produto na pele e aí ele dura mais e o acabamento também fica melhor. A base é muito importante que seja uma base de efeito mate, que seja mais sequinha, sabe? Porque se a gente botar uma base que for muito hidratante, o que que acontece? Quando a gente tá no palco, geralmente a gente vai suar muito, né? Tem muita luz, a gente está se movimentando, então a gente acaba suando. E aí, se a base for hidratante, for uma base muito cremosa, a tendência é essa base derreter conforme a gente for sentindo calor, conforme a gente for suando. Então, o ideal é usar sempre, não só a base, como todos os produtos serem bem sequinhos, de acabamento mate, porque assim a gente consegue uma maior durabilidade dessa maquiagem no nosso rosto, tá? E a base derretendo leva tudo que está por cima, não é? Exatamente. Aí vira aquela. Desce a máscara inteirinha, né? Bom, aí espalhei a base. Eu tenho muitas sardinhas e aí dá até para ver ainda um pouco. Eu até poderia passar uma outra camada aqui, mas agora eu vou vir com corretivo e o corretivo já vai tampar tudo isso. Estou usando aqui o corretivo também da Ruby Rose, dessa linha Fios. São baratinhos, muito bons e segura bem no palco. E aí pode caprichar no corretivo. É o que eu falei, é uma pele um pouco mais pesada que a gente faz. Pesada no sentido de quantidade de produto, né? A gente não precisa ficar com muitas e muitas camadas, porque quanto mais camada, mais chance tem de derreter. Mas tem que ter cobertura. Então a gente passa produto caprichando para ficar tudo certinho e espalha bem. Aí o corretivo você vai passar, cada um vai passar aí na região que sentir mais necessidade. Geralmente a gente passa na região das olheiras. E se você tiver alguma manchinha que a base ainda não tiver tampado, aí você passa o corretivo ali também. Tem gente que gosta de passar o corretivo antes, a base depois.
Maquiagem é algo muito pessoal, mas, tem algumas dicas que a gente dá que servem para quase todo mundo, mas o importante é você fazer da forma que você acha que fica melhor, que é mais fácil para você. E aí, se você quiser passar o corretivo antes, a base depois, não tem problema. Bom, corretivo. Natácia, Oi. e você falou duas vezes aí uma palavra que é fundamental em todo bom trabalho, que é acabamento, não é? Isso. É assim, é algo pessoal, como você disse, mas se não tiver um bom acabamento, passando antes ou depois a base, não vai ficar bom o resultado final. Exato. A gente tem sempre. Assim, por exemplo, o delineado que a gente vai fazer e tal, a gente não precisa fazer aquela linha exatamente perfeita. Por quê? Porque as pessoas vão estar vendo a gente à distância. Então a gente não precisa se preocupar tanto em fazer uma maquiagem perfeita em questão de alinhamento e tal. Como a gente se preocupa quando as pessoas vão ver a gente mais de perto. Mas também não dá para fazer um negócio todo torto, porque aí, obviamente, vai aparecer, né? Aí uma coisa que é legal de falar é, se você vai usar uma roupa mais decotada, geralmente o tchutchu bandeja que a gente usa, os figurinos têm um decote em V aqui, né? Se você sentir que a base não está exatamente do tom da sua pele, é sempre bom descer um pouquinho a base para o pescoço e se certificar de que você vai estar toda da mesma cor, para a gente não ficar com aquela famosa máscara, né? A base de uma cor e o restante do corpo de outra. E aí, feito isso, base e corretivo, a gente vai pro pó. O pó é o melhor amigo da bailarina na maquiagem de palco. Não só da bailarina, como do bailarino também, né? A gente tem que passar o pó, porque o pó, ele vai selar, é o que a gente costuma falar, ele vai selar tudo isso que a gente fez aqui, e é o pó que ajuda a segurar mais a maquiagem. Porque o pó é sequinho, né? Então ele funciona como um fixador dessa parte mais cremosa que a gente colocou aqui. É muito importante selar bastante aqui a região das olheiras, que é onde a gente tem a base e o corretivo tem uma probabilidade maior de craquelar. Então é bom. A zona T do rosto. Traduz para a gente, é craquelar, Oi? craquelar. Craquelar é quando vai ficando, as linhas de expressão vão aparecendo, sabe? A base entra dentro da linha de expressão e aí a gente fica cheio de linhazinha aqui. Uhum. Aí a zona T do rosto, essa é a testa e o nariz aqui, né? Que a gente chama. Que é geralmente onde o rosto da gente é mais oleoso. E aí é bom concentrar o pó nessa região e espalhar para o restante. Aqui também, onde a gente tem o bigode chinês, né? Que a gente costuma ter mais linha de expressão, é bom dar uma caprichada no pó também. E aí eu gosto de concentrar assim com a esponjinha e depois eu venho com o pincel passando por todo o restante do rosto. Aí nessa hora você se afoga em pó mesmo, gente. E aí a gente vai tirando o excesso do que a gente tinha concentrado com a esponjinha e vai espalhando pro restante do rosto, tá? Eu gosto de usar o pó solto, mas a gente pode usar o pó compacto também. Enfim, o pó que for do seu gosto, né? Eu tô usando esse aqui, é um translúcido da Luisance. Hoje em dia, gente, o que mais tem é pó solto para vender, baratinho e com um acabamento legal. Aí a gente vai agora fazer o contorno do rosto, porque eu tô parecendo uma boneca de cera, né? Quando a gente passa a base e o corretivo, a gente transforma o nosso rosto numa tela em branco. A gente apagou tudo que a gente tinha aqui, né? Agora a gente vai devolver luz e sombra pro rosto. Naturalmente, dependendo da iluminação que a gente está recebendo, essa iluminação faz luz e sombra no nosso rosto. E aí a gente vai fazer isso com os produtos, com o contorno e com o iluminador. E aí como que funciona? O contorno geralmente tem um tom mais amarronzado, né? Algo assim. Aí óbvio que vai de cor de pele para cor de pele, né? Eu gosto sempre de usar um mais acinzentado. Esse aqui é um tom que funciona bem para minha pele. Aí cada um vai saber aí o tom
que funciona bem para sua pele. E aí é o seguinte, tudo que é escuro na maquiagem vai parecer que tá mais profundo, né? Vai parecer mais fundo. E tudo que a gente colocar de claro na maquiagem vai fazer saltar. Então, a gente vai passar o contorno onde a gente quer que o nosso rosto pareça que ele é mais fino, mais, né, esculpido. E vai passar o iluminador onde a gente quer que salte o rosto. Então, o contorno, geralmente, a gente passa principalmente nessa região aqui, né? A gente faz aquela famosa boquinha de peixe, assim. E aonde marcar é aonde a gente vai passar o contorno, ó. A gente parecer que o nosso rosto é mais fino. Se você já tem o rosto bem fino e não quer evidenciar isso, então você não passa tanto contorno nessa região. É muito importante a gente deixar esse contorno bem esfumado para não parecer que a gente passou a cara na lama, né? Então, tudo que a gente fizer na maquiagem tem que ser muito bem esfumado. Não pode ficar nada muito marcado, senão não fica legal. Então, isso aqui faz parecer que o rosto está mais fino. No dia a dia, ou numa maquiagem de festa, que a gente for sair, que as pessoas forem ver a gente de perto, a gente tem que fazer um contorno um pouco mais suave. Para o palco, a gente pode pesar um pouquinho mais a mão, porque é aquela história. Tudo no palco tem que ser um pouco mais exagerado, porque as pessoas vão estar vendo a gente muito de longe. Então, talvez vocês estejam achando que eu levei uma chinelada de contorno aqui, mas é porque eu estou fazendo pensando no palco. Se vocês me virem de longe, essa maquiagem vai fazer muito mais sentido para vocês do que me vendo assim de pertinho, tá? Outro lugar que a gente costuma passar o contorno também, eu faço muito, é aqui na têmpora, que é para diminuir um pouquinho a testa. Se a sua testa já tem um tamanho bom, você não precisa fazer isso. Aí essa coisa do contorno é cada um vai fazendo do jeito que acha que vai valorizar mais o seu rosto. Eu tô fazendo aqui, mostrando para vocês os lugares mais comuns da gente fazer o contorno. Então, como eu acho que a minha testa é um pouquinho avantajada, eu passo um pouquinho de contorno aqui para diminuir, sempre tomando cuidado para não ficar muito marcado. Outro lugar que É a a gente pode passar, mesma cor que você usou no rosto? a mesma cor, é o mesmo contorno, o mesmo produtinho, o mesmo pincel, eu vou fazendo em tudo. Aí agora a gente pode passar também aqui no maxilar para também afinar mais essa parte daqui. E assim a gente vai esculpindo o nosso rosto e vai ficando com... É a famosa harmonização facial que o pessoal tem feito muito hoje em dia em cirurgia plástica, né? Para harmonizar o rosto, a gente faz com a maquiagem, não precisa entrar na faca e na agulha, ó. E aí, a gente sempre vai dando aquela esfumada. O que eu faço às vezes para E aí, a gente sempre vai dando aquela esfumada. O que eu faço às vezes para esfumar, quando eu acho que ficou muito marcado, é pegar o meu próprio pincel sujo de base, com o restinho que tava de produto nele, e dou uma esfumadinha assim, para ficar mais suave. Aí a gente pode fazer isso sempre que achar que pesou. Ou também o pincel com pó, também passar um pouquinho do pincel com pó para dar uma espalhada melhor no produto. Outro lugar que as pessoas também costumam contornar muito, quando vão dançar principalmente, é o nariz. E aí, para contornar o nariz, a gente pega um pincelzinho menor, até daria para fazer com esse se eu apertasse essa sardinha aqui, mas se você tiver um pincelzinho menor é melhor. E aí a gente vem, ó, passando esse contorno bem aqui na lateral. A gente vai fazer duas linhas, uma de um lado e uma do outro. E isso vai dar uma ideia de que o nariz está um pouco mais fininho. E aí, aqui no nariz é principalmente luz e sombra mesmo, que a gente vai afinar aqui, ó, e vai passar um pouco de iluminador no topo para essa parte de cima do nariz saltar e a lateral entrar. E aí vai parecer que o nariz é um pouco mais fininho. E aí você pode passar um pouquinho aqui também. Tem gente até que faz um cortezinho aqui no meio, mas eu prefiro só essa linhazinha, eu acho que já dá um efeito legal. E aí dá aquela esfumadinha.
Eu não gosto de fazer contorno de nariz muito marcado, mas que eu acho que pro meu rosto não tem necessidade, mas para dançar eu sempre gosto de fazer um pouquinho. E o que eu faço de contorno é basicamente isso. É o que a gente costuma fazer na maquiagem de palco. Se você faz em outras regiões e tal, que acha que precise para você, ok, não tem problema nenhum. E aí a gente vem com o iluminador. E o iluminador, cadê meu pincel? Aqui. O iluminador, agora a gente vai colocar aonde a gente acha que tem que saltar, né? Então, o contorno foi para dar profundidade, o iluminador a gente vai passar nas regiões que a gente quer que apareçam mais. Então, a gente passa aqui bem em cima da maçã do rosto, desse ossinho aqui, né? Ó, bem nesse ossinho aqui. Porque vai ter essa linha aqui, que vai parecer que o rosto tá mais fino. E aqui, que é bem onde tem o ossinho, a gente vai fazer esse ossinho saltar. E aí vai dar mais impressão ainda de que o rosto é bem fininho, bem contornadinho. Então, a gente passa o iluminador aqui. Isso ajuda a equilibrar o desenho do rosto, né? Isso, ajuda a equilibrar e também aumenta a expressão facial, né? Porque quando o rosto tem essas sombras, está contornado, toda a expressão aumenta. Aí a gente passa também um pouquinho aqui no topo do nariz e na pontinha, não precisa passar no nariz todo, não. Um pouquinho aqui no topo e aquele pontinho aqui no nariz, porque aí o nariz fica mais arrebitadinho. Só cuidado, viu, gente, para não passar um monte de iluminador no nariz, que aí fica esquisito, tá? Tem que ser tudo na medida. Outro lugar que a gente pode passar também é aqui no arco do cupido, para saltar essa região aqui da boca. Tem gente que gosta de passar aqui no queixo também. Eu não gosto muito, mas aí vai de cada um. E depois a gente vai passar iluminador aqui na região dos olhos, principalmente no canto interno dos olhos e aqui abaixo da sobrancelha. Mas isso eu vou fazer mais pra frente, depois que a gente tiver feito o olho, tá? Aí já já a gente volta. E aí, pra finalizar a nossa pele, a gente vai passar o blush. Ah, uma coisa que é bom salientar. Quando a gente faz essa maquiagem, como eu falei, é sempre bom a gente usar produtos mate, né? Produtos que tenham esse acabamento mais sequinho. E se a gente puder, na parte do contorno, evitar contorno que tenha brilho, né? Usar um contorno mate que seja a cor não tenha brilho, né? Como esse que eu tô usando aqui, tá vendo? Ele não tem partícula de brilho. Fica melhor o contorno sem partícula de brilho. E o iluminador, obviamente, vai ter brilho, né? Mas a gente tem que evitar aqueles produtos que tenham um brilho muito exagerado ou glitter mesmo, purpurina, porque às vezes quando a luz bate, estoura, sabe? Fica muito evidente. Então, a gente pode ter brilho na maquiagem, mas nada muito exagerado, né? Nada muito carnavalesco, porque senão quando a luz bater ali, a luz do teatro é muito forte, né? Então, quando a luz bater ali, pode estourar aquele brilho. Assim como o brinco também, que às vezes a gente coloca brinco de strass, essas coisas assim, e aí quando bate a luz, estoura. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de pensar na iluminação, na luz que vai estar ali em cima da gente, para não ter esses problemas. O pó que a gente passa no rosto também tem que tomar cuidado para ver se não é um pó que vai estourar muito quando a luz bater em cima, porque tem pó que quando a luz bate em cima fica super branco, então tem sempre que tomar esses cuidados. Faz uns testes em casa. É sempre bom fazer a maquiagem em casa. Não deixa para se maquiar no dia que você for dançar pela primeira vez, sabe? Testa em casa antes, vai treinando, porque aí você já sabe que tá tudo certinho e aí no dia da apresentação é só reproduzir. Aí você não vai ter nenhuma surpresa desagradável, né? E fora que você já vai estar mais craque de fazer aquilo, porque você já vai ter feito outras vezes. Então, treinar é muito importante. Natácia, é muito bom Oi. pensar nisso, né? Um espetáculo de balé clássico não é um desfile de escola de samba, não é? Isso. É uma maquiagem forte que tem existe um espaço para um brilho, mas o palco é palco.
não é uma avenida de desfile de escola de samba. São coisas Exato. diferentes. Tem que ser uma maquiagem mais clássica mesmo, né? O balé clássico, ele é Então, clássico. Então, tá, a gente tá tem que fazer algo gostando, uma mais... amiga minha essa tá, Ai, tá que bom. gostando. Então, agora que a gente está com a pele praticamente pronta, a gente vai para os olhos, né? Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês lá no início, que eu já tinha feito, é sempre bom, antes de começar a maquiagem, passar um hidratante labial. Alguma coisa de cuidado com os lábios, principalmente nesse tempo frio que tem feito, os lábios têm uma tendência a ficar mais ressecados. E aí é muito bom a gente hidratar os lábios antes de começar a maquiagem, porque aí quando chegar lá no final, na hora que a gente for passar o batom, o lábio já vai estar mais hidratadinho e vai receber melhor o batom. Porque senão a gente vai passar o batom e a boca vai ficar cheia de pelinha e aí não fica legal. Também diminui a durabilidade do batom. Então, sempre passar um hidratantezinho antes de começar. Manteiga de cacau, qualquer coisa que hidrate os lábios, tá? E aí sim, vamos para os olhos. Eu acho que os olhos é onde tem mais diferença na maquiagem de palco. Toda essa pele que eu fiz aqui, tirando o fato de que eu dei uma pesada um pouco maior no contorno, é uma pele que você poderia usar para ir para uma festa, para um evento mais à noite. Agora, quando a gente começa a fazer os olhos, aí o negócio começa a ficar um pouco mais diferente e é uma maquiagem que de perto não fica tão bonita, porque é um pouco exagerada. E aí quando a pessoa te vê de perto é meio estranho, sabe? Eu aprendi com a Bia Povas, eu até vi que ela entrou aí, não sei se ela ainda tá, mas eu aprendi com ela um truque muito legal. Ela é maquiadora, de fazer o delineado duplo, né, o tracinho duplo aqui de baixo, de uma forma mais esfumada, que fica mais estético, mas ainda assim não é a maquiagem mais linda para se ver de perto. Então não estranhem, tá, gente? É assim mesmo. Olha, Cristina gostou da dica dos lábios. Ah, que bom. E essa dica é para usar para a vida. Sempre que for começar a se maquiar, mesmo se for maquiagem de dia a dia, já passa aquele hidratantezinho na boca que ele já vai fazendo efeito. Então vamos lá. Peguei uma paleta aqui que eu gosto muito de usar, acho que ela tem cores bem legais. Ó, é a Sweet Love da Louis Anse. Ela tem algumas cores mate, sem brilho, e algumas cores steamer. A cor steamer é essa cor que tem um brilho, né? Que tem um brilho, mas que não é glitter, sabe? São essas cores assim, ó, mais metalizadas, tá vendo? E aí a gente vai começar. Eu vou fazer um olho esfumado marrom, que eu acho que o marrom, na dúvida da maquiagem de palco, faz marrom, porque o marrom combina para qualquer personagem. E aí você dá o diferencial na cor do batom, né? O batom tem muito a ver com o personagem que você vai fazer, mas o esfumado marrom funciona para qualquer personagem. Óbvio que se você quiser fazer, você tá fazendo uma fada lilás, aí quiser fazer algo mais puxado para lilás e tal, você pode fazer. Mas, na dúvida, o marrom sempre funciona e por isso que eu vou ensinar o marrom para vocês. Então, eu vou pegar um tonzinho aqui de marrom que não seja muito forte e vou começar a esfumar a parte externa do meu olho. Então, a gente vai concentrar essa sombra agora da metade do olho para fora, tá? E aí, a gente vai pegar um pincel fofinho de esfumar. Se não tiver pincel, gente, vai com o dedinho, não tem problema. E aí a gente vai pegar essa sombra, vai encaixar esse pincel aqui no côncavo, que é bem essa dobrinha que a gente tem no olho aqui, a gente encaixa aqui. Quanto mais na pontinha a gente segurar o pincel, melhor, mais leve fica a mão e melhor o esfumado sai. E aí a gente vai fazendo movimentos de vai e volta com esse pincel. E aí a gente vai deixando aqui o côncavo mais marronzinho, ó. E aí, gente, quem tiver dificuldade de fazer o olho, pode fazer o olho primeiro e a pele depois, tá? Porque às vezes cai sombra na pele e acaba manchando e tal. Como eu tô com um tempo um pouco mais corrido para fazer, eu preferi fazer a pele rápido para vocês já saberem como que é e deixar o restante do tempo pro olho. Mas vocês também podem fazer ao contrário, tá? E aí você vai fazendo esse movimento
de vai e volta aqui com uma sombra marrom intermediário, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Encaixa o pincel no côncavo e vai fazendo esse esfumado. E aí agora a gente vai pegar um outro pincel que seja um pouquinho menorzinho. Gente, se vocês tiverem pincel, tá? Se não tiver pincel, tudo dá pra fazer com o dedo, não se preocupem. O pincel eu acho que facilita um pouco, mas não precisa ter, tá? Não precisa se preocupar. E aí a gente vai pegar um marrom um pouco mais forte, que agora a gente vai escurecer esse cantinho externo aqui, ó. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, pega o pincel mais pela pontinha e concentra ele agora mais no côncavo mesmo, nessa linha do côncavo para baixo aqui, ó. Pra gente escurecer. O ideal é sempre as cores mais escuras estarem mais para fora e as cores mais claras para perto do canto interno, tá? E aí a gente vai marcando esse côncavo. Por que que tem que marcar o côncavo? Porque isso faz o olhar parecer mais profundo. Quando a gente marca essa linha aqui do olho, ela fica mais funda e isso faz o nosso olhar parecer mais fundo. Então, parece que o olhar tá mais penetrante, né? Dá mais expressividade. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tudo que a gente faz de um lado, obviamente a gente vai fazer do outro, né? Pra não ficar com o rosto torto. E aí vai concentrando esse tom mais escurinho aqui. E Deu uma sempre pequena volta. congelada. Ok, voltou. Voltou? E aí sempre volta com um pincel e vai esfumando tudo que tiver feito. E aí, gente, não se preocupa, viu? Maquiagem, tudo tem conserto. Se errou, se subiu muito, depois a gente vem com demaquilante, com lencinho, com cotonete e ajeita. Então não tenham medo de errar. Por isso a importância de treinar antes do espetáculo, né, Natácia? Que você Sim, falou, fazer em casa. exato, tem que treinar. Quanto mais a gente treina, mais fácil e rápido fica de fazer a maquiagem. Por isso que é bom não deixar para fazer no dia. Mas também, assim, a gente não pode ter medo de errar, né? Porque é errando que a gente aprende a consertar e a não errar mais. E aí, ó, a gente já colocou esse marronzinho e o olho já começa a ganhar mais profundidade, né? E agora eu vou vir com uma sombra com um pouco de brilho, tá? Eu vou pegar esse aqui que tem um tom acobreado. E esse tipo de sombra, que é a sombra steamer, que eu falei pra vocês, eu gosto sempre de passar com o dedo, porque ela fixa melhor com o dedo. Quando a gente passa com o pincel, ela não pega tão bem. Então essa sombra, a melhor forma é passar com o dedo mesmo. E aí eu vou concentrar bem na região central dos olhos, tá? A gente poderia aqui, para dar um acabamento melhor nessa maquiagem, fazer um cut crease, que é quando a gente passa o corretivo, faz um corte com o corretivo aqui por cima, para pigmentar melhor a sombra e tal. Mas aí seria um pouquinho mais demorado para eu mostrar aqui para vocês. E eu confesso que no meu dia a dia, na correria, às vezes eu não faço cut crease, eu faço desse jeitinho que eu tô fazendo aqui com vocês. Então eu acho que esse é um jeito mais básico para quem tá aprendendo. E aí depois, numa próxima live, de repente, a gente pode voltar e fazer um olho um pouco mais elaborado, se for o caso. Mas vai ficar muito bonito, sem cut crease, podem fazer dessa forma. E aí você vai concentrar aqui na região central do olho, entrando um pouco nesse marrom que a gente já tinha esfumado e trazendo um pouco também para essa parte que estava sem sombra. Mas sem levar essa sombra até o cantinho interno, porque o cantinho interno a gente ainda vai colocar um tom mais clarinho. Aí a gente passa sombra e volta com aquele pincel para dar aquela esfumada. Sempre esfumando, para não ficar uma linha dividida, sabe? A sombra marrom mate, depois a sombra brilhosa, depois a sombra clara. Tem que ter uma transição, uma cor tem que estar entrando na outra para ficar mais bonito, um acabamento melhor. Então, sempre depois de passar, a gente pega o pincel e
dá uma misturadinha para uma cor entrar na outra e não ficar tão marcado. E aí agora a gente vai vir com a sombra clarinha, que pode ter um pouco de brilho também. E aí eu vou pegar essa sombra aqui, ó, com outro dedo e vamos passar aqui no canto interno. Também puxando um pouco ela para dentro da outra sombra que a gente acabou de passar, para criar a transição. E aí é aquela história que eu falei para vocês. O canto externo do olho tá mais escuro, parece que tá mais profundo, e o canto interno, mais clarinho, vai saltar. E aí, com isso, a gente já vai aumentando o nosso olho. E aí, depois, eu vou passar uma sombra, eu vou fazer um ponto de luz com o iluminador aqui, para ficar ainda mais evidente, mas isso eu faço quando eu já tô finalizando o olho, tá? Então, por enquanto, esse é o nosso esfumado. É uma maquiagem bem tranquila. Até aqui, daria para você sair à noite, tá? Agora que a gente vai começar a fazer o diferencial da maquiagem, tá? Que vem a ser o delineado duplo, que é muito... a maquiagem mais clássica, que é muito... a maquiagem mais clássica das bailarinas, né? A gente faz aquele delineado aqui em cima, tradicional, só que a gente vai fazer uma outra linha aqui abaixo. Por quê? Porque essa linha que a gente faz embaixo aumenta o nosso olho, porque a gente vai fazer parecer que a linha d'água do nosso olho, ao invés de estar aqui, vai estar mais para baixo. Essa que é a ideia. E aí isso faz o nosso olho aumentar. E a gente vai pegar, vai fazer o delineado preto normal, pertinho. Eu vou usar uma pastinha. Eu vou tentar fazer um delineado mais fininho. Eu vou fazer olhando pro espelho grande aqui, porque senão não vai sair. E aí a gente vem Tá ótimo, não se fazendo preocupe não. bem rente aqui aos cílios, ó. Porque depois a gente vai botar um cílio postiço, né, gente? Que é super importante o cílio postiço. E aí a gente vai fazendo esse delineado bem rentezinho aqui. Ó. A gente faz essa linha preta aqui e depois a gente tem que puxar essa linha pra fazer tipo o gatinho, né? Pegada aqui e vai puxar em direção ao final da sobrancelha. E aí junta. Ó, já... E é bom que essa maquiagem ela é universal, não é, Natácia? O que você Sim. está fazendo aqui são o que as bailarinas russas fazem, as americanas, as francesas, não é? Então, você aprendendo isso, você pode pisar em qualquer palco do mundo. Exato, é basicamente isso que todo mundo faz. E é esse delineado duplo, né? Que é bem tradicional. Esse delineado eu aprendi justamente quando eu comecei a fazer solos, quando a gente faz a maquiagem de grupo. Às vezes a gente faz uma coisa mais básica para que todo mundo consiga fazer e Hegemônico. ficar igual. Mas se você, o ideal é fazer essa maquiagem até para corpo de baile e tal. Mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue, então às vezes a gente acaba optando por algo mais fácil, né? Mas principalmente quando a gente começa a fazer solo, começa a ter essa exigência maior. Tô quase Seria muito finalizando importante. aqui. Seria muito importante que as escolas tivessem não só as aulas de dança, mas tudo que envolve o espetáculo, né? Como aulas de Sim, maquiagem, né? Onde dá pessoas como você. Isso seria fundamental para a qualidade do espetáculo. sim, seria muito bom, porque é como eu falei pra você, hoje em dia a gente ainda tem a tecnologia. Hoje em dia a gente ainda tem a tecnologia, então tem Instagram, tem pessoas como eu, como várias amigas minhas de Instagram que ensinam, né, a fazer e tal. Mas quando eu comecei, não tinha. Não tinha essa coisa de tutorial de maquiagem na internet. Era algo muito assim,
muito raro. E não tinha ninguém É. ensinando a fazer maquiagem pra palco, de balé clássico. Até hoje em dia é difícil. Fiz esse primeiro delineado que tá. E aí, pra fazer esse segundo traço, eu, Natácia, prefiro fazer usando sombra, ao invés de fazer com delineador, porque eu acho que fica muito pesado, muito forte. E com a sombra a gente consegue esfumar um pouquinho melhor. Aí a gente vai pegar um pincelzinho de precisão, um pincel que seja pequenininho, assim, ótimos para fazer esses detalhes. Aí a gente vai pegar uma sombra, não precisa ser preta, pode ser o tom de marrom escuro que a gente usou para fazer aqui o cantinho. E aí a gente vai fazer um traço aqui embaixo. Quanto mais afastado do olho tiver, maior seu olho fica. Mas existe um limite, né? Porque a gente não pode fazer o traço aqui, que vai ficar esquisito. Então tem que ser perto do olho, mas que não seja colado aqui na linha d'água, para parecer que o olho tá um pouquinho maior, ó. E aí a gente vai fazer esse traçado, levando ele aqui, ó, na direção do outro delineado. O ideal é esse traçado de baixo ficar menor que o traçado de cima. Eu ainda vou aumentar um pouquinho essa ponta do de cima aqui. E aí a gente vai fazer esse traço e não cola ele aqui no canto interno, não. Deixa ele um pouquinho mais pra cá. Ó. Porque se colar no canto vai diminuir o tamanho do olho. E a ideia é aumentar o olho, né? Isso. Então deixa um espacinho e olha como já aumentou o olho, tá vendo? Parece que a linha d'água foi lá pra baixo. E aí a gente ainda vai deixar esse traço um pouquinho mais forte, mas vamos fazer do outro lado. E aí, gente, normal, sempre tem um lado que a gente tem mais facilidade, um lado que a gente tem mais dificuldade. Isso faz parte, tá? Nunca acho que é só você. Todo mundo tem dificuldade, até quem já é profissional também erra o delineado. Então é fazer e refazer até você ficar com uma prática maior. É, é prático. E aí, o que você pode fazer para aumentar ainda mais isso aqui é passar um lápis de olho claro na linha d'água. Eu vou puxar um pouquinho mais a ponta aqui do delineado de cima. Que a gente olha assim, nossa, mas tá muito puxado. Lembra, é maquiagem de palco. Para você sair à noite, realmente parece que você surtou no tamanho do delineado, errou e saiu puxando para consertar, sabe? Mas a maquiagem de palco é assim mesmo, é um pouquinho maiorzinho. Isso também vai muito do formato de rosto de cada um, né, gente? Se você fizer algo, achar que não ficou tão bom, tenta fazer de uma outra forma, um pouquinho diferente, porque vai tudo muito do formato de rosto. Então, fizemos esse tracinho marrom aqui. E aí, a gente pode até intensificar ele um pouquinho. E também, se quiser, se achar que ficou muito marcado, eu já fiz ele bem esfumadinho, assim, bem levinho. Se você achar que ficou muito marcado, você vem com um pincel fofinho e vai passando aqui em cima dele, assim, ó, pra ele ficar mais esfumadinho. Esfumado é quando não fica aquela linha reta, marcada, precisa, né? Fica uma coisa mais suave. Que aí vai parecer mais que é uma sombra e não algo muito gráfico, né? Muito marcado. E assim E fica mais suave. Aí a você gente pode vai pegar. Perdão, você pode Sim. acrescentar um lápis branco também, se você quiser, para aumentar mais o olho. Isso, exatamente isso que eu vou fazer agora, ó. Lápis branco ou lápis nude, né? Na linha d'água. Quem tiver aflição desse momento não olha, que eu sei que tem gente que tem. E aí a gente vai passar um lápis nude clarinho aqui, ó. Capricha. Pode deixar vazar um pouquinho para fora da linha d'água. Capricha mesmo, ó. E olha como aumenta. Com e sem. Aí a gente passa do outro lado. Sim. Ó.
Isso aqui é um trucão, gente. Isso é muito bom. E eu gosto de passar um pouco no canto interno aqui, ó. Por quê? Porque como ele é mais cremoso, eu passo ele aqui, meio marcado assim mesmo, não tem problema. E aí agora eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou vir com o iluminador e botar aqui, ó, em cima desse lápis. Porque como o lápis é cremoso, ele vai fazer tipo uma colinha pra segurar esse iluminador. E aí vai ficar ainda mais intenso esse cantinho, ó. E aí você pode fazer meio exagerado mesmo, porque pensa que até a hora de você chegar no palco, isso já saiu um pouco, né? E quando você começar a dançar, vai saindo. Então, pode dar uma exagerada mesmo. Fica bem iluminado. E isso aumenta muito o olho, ó. Tá vendo como essa parte aqui salta e aqui fica mais profundo, mais alongado. Gente, agora que eu acabei de me tocar que eu esqueci de passar blush. Vamos passar blush. Na hora, volta lá para a hora da pele, eu passei o contorno iluminador e esqueci de passar o blush com vocês. O blush, ó, é só fazer aquela carinha de metida. Faz uma carinha assim para saltar a maçã do rosto. Aonde saltar a maçã do rosto é onde a gente passa o blush. Aí concentra aqui. Pode dar uma caprichada no blush. Eu prefiro sempre um blush mais rosado para o balé, acho que combina bem. Mas aí é o que eu falei, vai muito do personagem que você estiver fazendo, né? E E do aí tom você de pele capricha. também. Uma bailarina Também, morena sim. não vai usar o rosado, né? Vai usar Isso. uma outra cor. E aí você pode caprichar, porque o blush geralmente é a primeira coisa a sair da maquiagem, a começar a sair, né? Então pode dar aquela caprichada pra ficar bem bonito, tá? Aí voltando pro olho, é isso. Aí agora pra gente finalizar é passar rímel, colocar o cílio postiço. Deixa eu ver o tempo aqui. Tá. Então, ó, vou correr, vamos lá. Dica super importante: cílio postiço é tudo na maquiagem, gente. O cílio ajuda muito a aumentar os olhos, muito. Então, o que eu faço? Peguei meu cílio, botei um pouquinho de cola aqui, ó. Esse aqui é o delineador. Botei um pouquinho de cola. Aí eu vou passar aqui a cola. Eu gosto da cola branca porque a cola preta, gente, se você não tem experiência, é perigosa de usar porque pode manchar. Então, bota bastante colinha no cílio. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu pincel e vai encaixar o cílio aqui, ó, na cerda do pincel. Pra quê? Pra deixar essa cola secando enquanto você tá adiantando o restante da maquiagem. Porque não pode, tá, passar a cola no cílio e já colar direto no olho. Esse é o grande erro da maioria das pessoas que não conseguem colar cílio postiço. É passar a cola e já botar. Ele não vai colar. Então é importante deixar essa cola secar um pouquinho, tá? Não tem um tempo exato, é até você ver que a cola já tá ficando mais sequinha, mais pegajosa e não tão líquida, tá? Então deixa o cílio ali e aí nesse momento a gente vai passar o rímel. Ó, se quiser, né? Tem gente que não gosta de passar rímel quando vai botar cílio postiço, tem gente que gosta, aí vai de cada um. Então vamos passar o rímel. Tem que passar embaixo também. Passem rímel embaixo, gente, porque isso também ajuda a aumentar o olho e ficar com aquele olhinho bem de bonequinha. Então capricha no rímel embaixo. E aí, gente, rímel à prova d'água, tá? De jeito nenhum usem rímel que não seja prova d'água, porque vocês vão suar e aí vai descer o rímel todo se ele não for a prova d'água. Ó. E aí capricha aqui nos cílios de baixo. Até porque a gente passou o lápis branco e geralmente quando a gente passa esse lápis branco, ele esbranquiça os cílios de baixo. Então é bom passar o rímel para ficar tudo pretinho, bonitinho. E aí, sobrancelha, gente. Eu não vou conseguir ensinar muito bem a sobrancelha para vocês, mas é importante maquiar a sobrancelha, tá? Então você dá aquela penteada. Eu gosto de fazer com sombra.
Acho que fica bem legal. E aí é bom você preencher e deixar ela mais marcadinha, que faz muita diferença no palco. Se você não tem costume de fazer no dia a dia, tudo bem, não tem problema, mas no palco a sobrancelha faz diferença, porque a sobrancelha faz muito parte da nossa expressividade, né? Então é muito importante preencher, deixar ela mais cheinha, mais direitinha. E o que eu gosto de fazer, além de preencher, é passar. Tô preenchendo aqui bem rapidinho, só para vocês verem mais ou menos. O que eu gosto de fazer também é passar uma máscara de cílio incolor ou uma máscara de sobrancelha mesmo, se você tiver, para que ela fique paradinha no lugar. Porque senão, conforme a gente vai fazendo, vai se mexendo, às vezes ela fica despenteada. Então, assim ela vai ficar paradinha no lugar, tá? E aí é passar batom e colar o cílio, né? Tira aquele excesso do hidratante que estava nos lábios. O batom vai muito de acordo com o personagem que você está A fazendo. gente tem um minutinho só, desculpa, viu? Ai, será que vai acabar? Gente, então, ó, passa o batom de acordo com o seu personagem. Isso é muito importante. Eu tô passando um clarinho porque era o que tinha aqui. Mas aí você tem que pesquisar isso. De preferência, é um batom que seja de efeito mate, que não vai escorrer. E aí é só colar o cílio. E você tá pronta. Vou tentar colar aqui rápido. Enquanto Ainda você tá está meio colando, molhado. Ó. enquanto você está colando, eu quero te agradecer, Natácia Massarani, uma bailarina de Niterói, formada pelo Balé Cláudio Araújo. É uma menina que está expandindo sua frente de trabalho, é professora de balé clássico, garota propaganda da Maison Ana Botafogo. E, olha, você está sendo elogiada aqui, viu? E eu Ai, estou obrigada, gente. agradecendo, que vai que acaba de repente, né? Tá? Você quer falar mais alguma coisa? Olha, está ganhando parabéns aqui, viu? Obrigada, gente. Eu nem consegui ler muitos comentários. Como eu falei, é muito corrido para fazer uma maquiagem de palco assim, uma hora explicando, né? Mas espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo pelo direct do meu Instagram ou mandar para o Wanderson também, que ele vai me encaminhar. E ó, botei Fala o o seu cílio. Instagram, o seu Ficou Instagram, exposto. fala o seu Meu Instagram. Instagram é @Natácia Massarani, tá? É difícil o meu nome, mas se você botar o Natá, já vai aparecer lá, porque só tem eu com esse nome. Então, tem no seu post, né, Wanderson? Tem lá o Tem, arroba marcadinho. E aí vai ser um de repente, prazer receber vocês por lá. alguma diretora de escola de balé. A gente fala diretora porque normalmente é mulher, mas diretora, diretor que quiser fazer contato com você, está aí no seu Sim, Instagram. Olha, com muito certeza. obrigado. Eu assino embaixo que estão dizendo aqui, viu? Ficou lindo, parabéns, Ah, você é obrigada. muito, gente, muito obrigado, Natácia. Foi um prazer, tá? Prazer foi meu, Wanderson. Obrigada pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Gente, muito obrigado por quem acompanhou.